Nós vamos para o Salmo 90, retomar aqui nosso estudo, nossa exposição panorâmica, mas exposição dos Salmos. Hoje o Salmo que escolhi aqui, ele é um pouquinho maior daquilo que normalmente eu faço. Meus irmãos, deixa eu lembrá-los que a semana que vem, como é o primeiro domingo, nós temos o Desperta PIB, ok? Então você que quer, eu quero convidá-lo a orar, tá bom? Querer é até uma força de expressão, né? Eu queria que todos pudessem vir orar aqui pela manhã. Às 8 horas tem um grupo de irmãos aí orando. Você venha. 7 horas, né? Você vê, né? Eu quis amenizar, mas ainda bem que o senhor está aí, né? Um pouquinho mais cedo, né? Então venham às 7 horas. Depois sempre tem um café abençoado aí, mas venha orar. Primeiro domingo acontece o Desperta PIB. Venha orar conosco, em nome de Jesus. Muito bem. Eu vou fazer a leitura do Salmo, como de costume, e depois a gente vai fazer aquelas divisões propostas pelo próprio texto, e aí então nós vamos aí meditar em algumas questões do próprio texto. Salmo 90, verso 1, começa assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina, brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conhece as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligistes, pelos anos em que sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos, os Teus servos e os filhos deles, o Teu resplendor, e seja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém? Muito bem, meus irmãos. Então, o salmo que nós temos aqui, nós temos algumas divisões importantes no texto, mas o que eu queria deixar aqui para que temos uma divisão básica para que aquilo que eu pretendo nessa manhã, o verso 1 ao 12, nós temos aí, né, o texto mostrando e falando sobre a eternidade de Deus, comparando com a brevidade humana. Então é evidente que o tema do salmo é uma comparação, um contraste, o tanto da duração da vida humana. E isso, o texto vai mostrando que essa duração, ela implica num sofrimento didático e aquilo que Deus é na eternidade. Então o tempo e a eternidade. E lá no verso 13 ao 17, por conta dessa constatação, dessa leitura do que nós somos em comparação com o Senhor, com o Deus eterno, o Moisés, ele faz 7 petições. Ele tem aí 7 pedidos em oração. É claro que o texto ele pode ser dividido de outras maneiras, ou melhor dividido, mas isso nos basta por enquanto. O que eu quero chamar a atenção, para nós começarmos aqui, é que esse texto, no título, ele tem uma informação importante que é exclusiva. Ele não vai aparecer em outros textos, né? Então, se você está com o teu texto aberto aí, é possível que na recurso eletrônico ele não apareça. Mas lá no título, o texto diz assim:
oração de Moisés, homem de Deus. Essa informação, ela vai dar o tom do texto. Essa informação, ela vai concatenar, ela vai conduzir todo o argumento. E a primeira a questão que deve ser levantada é: quando que um homem de Deus ele está pronto? Ou quando que uma pessoa, homem aqui evidentemente, né, por se tratar do Moisés, está no masculino, mas evidentemente aqui que ele é genérico no sentido da pessoa humana. Quando que um homem, uma mulher, ela pode ser chamado de homem e mulher de Deus? Muito provavelmente, e isso até muito provavelmente é uma força de expressão, o Moisés, com certeza, ele escreve esse texto no ocaso da sua vida. No que quando eu digo ocaso, né, não é só para pentear a frase, né, para deixar mais bonitinho, é para dar uma força poética que o texto exige, para demonstrar o quê? Que ele está no fim da vida. O que é o contrário de ocaso? É a aurora, né? O sol, quando ele nasce, é a aurora, ele promete muitas coisas, né? Quando o sol surge, ele vem com um brilho, e isso traz alegria, isso traz uma esperança. E quando o sol está se pondo, isso chama de ocaso, isso está no término, vem a escuridão, vem um período aí de incertezas. E é justamente isso que vai dar o sabor do salmo. O Moisés, ele é chamado aqui de homem de Deus no título. Isso nos leva a uma conclusão de que um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é feito no estalar de dedos. Um homem, uma mulher de Deus, ele é um produto de uma vida. E não há possibilidade nenhuma de nós constatarmos, no período que nós estamos, ainda que estejamos à beira ou em face do último suspiro, de dizer que você está pronto. Ainda não é possível dizer que você é um homem de Deus. Não é possível dizer que você é uma mulher de Deus. Não é possível antes que haja o último suspiro. O Moisés, ele coloca esse título, homem de Deus, porque ele já está à face, à beira do ocaso, do término do seu dia de vida, da sua história de vida. Então ele faz o que? Uma leitura da vida vivida. E é claro que no afã, no dia da nossa juventude, nós achamos que temos todas as informações. Em algum momento da vida, todos nós, e principalmente na fase da adolescência, quando a gente já começa a ter uma noção, ainda que irreal e um pouco utópica da vida, a gente se acha onipotente. Qual adolescente que não tem a sensação de que o mundo, a vida e todas as contingências estão no domínio dele? Quando eu estava na minha fase de adolescência, eu imaginava que eu podia dominar tudo. Eu me sentia senhor. Aliás, a minha avó e meu avô, por parte da minha mãe, dizia que eu reinava. Reinar, para ela, é o quê? Está fazendo traquinagem. Eu não sei quantos aqui ouviram essa expressão, né, na sua tenridade. Esse menino só está reinando. Para de reinar, menino. Era o quê? Para de fazer o que você está fazendo aí, só bagunçando. Mas a ideia de reinar é a ideia de que nós temos a capacidade de ser todo poderoso. Na idade da adolescência, porque a gente não tem as contingências, ou não consegue fazer a leitura da realidade, das camadas da vida, daquilo que pode se desdobrar da nossa atitude, a gente acha que tudo está na nossa mão. Ora, quando eu ganhava uma moeda do meu pai, eu achava que eu era arquimilionário. Eu falava, agora eu posso comprar o que eu quiser. Eu inclusive, né, fazia planos do que eu faria com aquele dinheiro. E eu comprava na minha infantilidade, né, tudo aquilo que eu queria comprar com aquela moeda, e ela não gastava. Eu descobri que uma moeda não precisa nem gastar, né? Ela pode ficar ali, mas ela perde o valor. Não dá nem para gastar mais. Esse sentimento de onipotência, ela domina o nosso coração. E quando você chega na fase da juventude, em que você tem um pouquinho mais de repertório de vida, você tem um pouquinho mais de experiência, se é que podemos chamar de experiência, e quando você chega no vigor pleno do seu corpo físico, da sua fisicalidade,
quando você é admirado pelo seu capital estético, quando você tem a capacidade de se sair melhor em alguns jogos desportivos, ou jogos de estratégia, você sente senhor, e aquilo vai te dando uma capacidade de onipotência. Quem não é assim? Ora, por que muitos de nós ainda não rompeu a bolha da juventude? Desculpe aqui, pode ser até um preconceito, né? Mas só a título de exemplo. São aqueles senhores de 75 anos ou mais, que acha que é adolescente ainda e vive, né, na moto por aí, nada contra isso, né? Mas você percebe que alguns não amadureceram ainda, acha que a vida é uma eterna adolescência. É claro, se pode fazê-lo, ok, mas alguns ainda estão o quê? Acha que tem 19 anos ainda, não é? Porque não romperam ainda, a vida para eles ainda é o quê? É muito pequena. Aliás, é um livrinho do Pequeno Príncipe que ele domina tudo do mundo dele, porque o mundo dele é uma bolinha de tênis. Quando o mundo é pequeno, a gente é senhor do mundo. O problema é que o mundo vai se demonstrando cada vez mais amplo. E num dado momento, ele se demonstra os limites da vida, do mundo, ele vai se tornando cada vez mais elástico, cada vez mais ampliado, e isso vai nos trazendo uma certa angústia. Por que na fase adulta, nós somos muito mais seres angustiados do que na fase da adolescência e na fase da juventude? Porque a gente começa a contabilizar e concluir que não temos domínio sobre a vida. O plano econômico muda, e aí os seus planos já não estão mais de acordo. Um vírus que está espalhado no ar já traz problemas físicos que implica em problemas emocionais. Um filho que não está se comportando de maneira ideal, ou como de acordo, já desestabiliza, e por conta desse desestabelecimento emocional, a coisa já degringola, como dizem por aí, e a vida vai escapando da nossa mão, e você vai se tornando um ser angustiado. Então quando o Moisés, ele coloca homem de Deus, não é que ele está totalmente pronto e forjado, mas ele já tem a experiência do Egito, quando ele foi colocado, quando ele escapou inclusive da morte das parteiras no Egito, quando ele foi colocado num cesto e enroscado lá nos pés de juncos, foi tomado pela princesa do Egito, foi criado e depois conheceu a sua história num dado momento, teve o problema do assassinato, foi cuidar do rebanho do seu sogro e passou pelo deserto. Ele tem mais alguns dias de vida, mas ele tem material suficiente para concluir que Deus, tudo que aconteceu na vida dele foi o formão da graça que está na mão de Deus, o martelo da graça que está na mão de Deus, que Deus foi construindo o homem de Deus. Portanto, quando é que um homem de Deus ele está plenamente, definitivamente terminado? No seu último suspiro. Enquanto você não der o último suspiro, você ainda está sendo formado. Enquanto você não fechar os olhos pela última vez, você ainda está na escola da vida, com mais experiência ou com menos experiência, mas você ainda está na escola da vida. Você é um aluno, e a melhor definição, aliás, a única definição de aluno é sem luz. Há lunos, luz, e A é negativa. Se você é aluno, você não tem luz. Você precisa de alguém que ilumine a tua consciência, alguém que te ajude a caminhar pela estrada que é pavimentada pela graça do Senhor. Portanto, um homem de Deus, uma mulher de Deus, só pode ser definitivamente chamado assim no seu último suspiro, porque você tem a contabilidade total, está fechado o balancete da vida, e você foi formado pela graça de Deus. Antes disso, você está na escola da vida, e a escola da vida, ela é inédita. E o ineditismo da vida vai nos formando segundo a graça de Deus. Portanto, meus irmãos, não importa o quanto de tempo você viveu, não importa o tanto de experiência que você já tem no teu currículo vitae,
Você ainda é um aluno, e nos últimos dias, a mão da graça de Deus, as ferramentas que Deus usa, ainda estão à disposição, e Deus está interessado em formar o nosso caráter. Paulo, ele explica isso, escrevendo aos Filipenses, tendo por certo, disse ele, isto mesmo, enfatizando o que quer dizer, aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o último dia. Então seria muito honesto se nós, como outdoors, ambulantes, colocássemos uma plaquinha em construção ou em manutenção. Você não está pronto, você não é um homem de Deus pronto, você não é uma mulher de Deus pronta, você está em construção, e a vida é inédita. É claro que por conta da experiência, cada um de nós tem condições de fazer uma interpretação mais adequada da vida. Mas é claro que por conta daquilo que você já viveu, da vida vivida, quando você toma a vida já estabelecida, consolidada, solidificada, e vai interpretar a vida, acontece um evento que você não dominava na contingência. E quando deixará de ser assim? Nunca, nunca. Por isso que uma das questões importantes, principalmente para aquele que está no ministério, é acreditar nos milagres. Se nós não acreditarmos que Deus faz milagre, se não acreditarmos que Deus não está amarrado numa camisa de força da nossa experiência, não é possível viver o ministério. O ministério é acreditar que Deus faz nova todas as coisas. E como é que Deus faz nova todas as coisas? A partir dos critérios que Ele mesmo, segundo a tua graça, a tua bondade e todos os outros atributos que vamos ver aqui, Ele usa para nos formar, para que no último dia você seja de fato e de verdade um homem e uma mulher de Deus. Por enquanto, nós ainda somos infantes. Por enquanto, somos infantis. Por enquanto, estamos sendo trabalhados. Por enquanto, ainda antes do último suspiro, ainda estamos em construção. A partir dessa questão toda, nós precisamos de uma maneira muito ligeira compreender que o Moisés, ele está agora fazendo uma leitura da vida que viveu. Ele não está mais projetando a vida que possivelmente terá. As argumentações e as conclusões do Moisés é a partir da vida que ele viveu. Ora, irmãos, é claro que você não tem condições de escrever no diário da sua vida as expectativas. Você pode se planejar, mas você não domina as contingências. Como eu já disse aqui hoje mesmo, se você faz um planejamento financeiro, mas muda o plano econômico, furou. Pode ser para melhor, inclusive, coisa que eu até duvido, não é? Muito obrigado, irmã Betânia. Mas é claro que você não tem domínio. Um país que você nunca ouviu o nome é invadido por uma potência mundial e aumenta o preço do petróleo. Acabou o seu plano financeiro. Acabou a tua estabilidade emocional. Porque por conta da massividade de informação midiática, você vai ficando cada vez mais preocupado. E essa preocupação, ela vai roubando de você a capacidade de aproveitar a vida. Por isso que a tese, o que está no texto aqui, é que quando você perde o aspecto da eternidade, o presente fica difícil de viver. Porque você tem que levá-lo, carregá-lo, como um animal irracional, puxando uma carga pesada. Porque tudo tem que ser resolvido aqui e agora. E é possível que quanto mais experiência, ao invés de ser um benefício, pode se tornar um peso maior. Porque nós racionalmente pensamos, se aquilo aconteceu de um jeito e o resultado foi isso, então sempre será assim. Como se a nossa experiência, ela estivesse, conduzisse as coisas e tudo seria do jeito que foi anteriormente. Como se a vida fosse uma matemática, uma ciência exata. 2 mais 2 sempre é 4, o resultado sempre será assim. Mas um divórcio que é hoje pode deixar de ser amanhã. Alguém que está numa UTI hoje pode estar pleno do seu vigor amanhã. Alguém que está muito bem estabelecido hoje pode deixar de estar amanhã. Alguém que está muito bem resolvido emocionalmente, economicamente hoje,
daqui 15 minutos pode não estar mais. O que te dá certeza de que você tem domínio? E quando você percebe que a vida escapou da sua mão, nós entramos em desespero. E aí então o Moisés, ele quer nos ensinar que o desespero, ele vem quando nós perdemos a expectativa, quando perdemos o anseio pela eternidade. Ora, como diziam os gregos, e Paulo vai repetir isso muitas vezes em suas cartas, eles diziam: a vida, ela se basta aqui, a vida, ela termina aqui, portanto, aproveite a vida, portanto, use e abuse da melhor maneira. É o materialismo. Acabou, deu o último suspiro, não existe mais. Puf, desapareceu. E Paulo vai dizer: se é assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E aí então você tem essa filosofia grega impregnada na nossa cultura hedonista do prazer, em que você precisa aproveitar tudo aqui e agora. E porque as novidades, elas são cada vez mais recorrentes, e cada vez a prateleira do mercado tecnológico, filosófico, mercadológico, e enfim, todas as áreas da demanda da vida são são infinitas, num termo aqui, né, usando para demonstrar que toda hora tem alguma coisa nova, você fica angustiado. Ora, se você compra um aparelho eletrônico hoje, quanto tempo demorava anteriormente? Ou se você comprasse anteriormente um aparelho eletrônico, você tinha um período para usá-lo. Ou se você compra um aparelho qualquer, por mais simples ou sofisticado, não demora fração de minutos para que você veja uma propaganda dizendo: sabe o que é? Você comprou, mas isso que você comprou é uma porcaria, não vale mais nada, o bom mesmo é esse. E você nem usa o que comprou e nem tem o que precisa comprar. E é aquela experiência do Skinner, do ratinho. Você está numa roda, né? Só rodando. De vez em quando alguém joga uma raçãozinha, fala: oh, que legal, são bons comigo. Não é assim? Porque a ideia é de que você tem que aproveitar a vida agora. Não seja bobo. Não deixe que a religião, uma boa ética, não deixe que uma filosofia ética, moral, ela te castre, te restrinja a oportunidade da vida. A vida é o quê? Me traiu, eu traio também. Se tem o cartão de crédito, gasta. E eventualmente, não tem como escapar, eu sou muito restrito, né, nas questões de assistir na rede social. Eu tenho uns programinhas ali, muito certinho já, eu ouço, é tudo repetido, eu sei até as falas de tudo, né, o programa é o mesmo, o filme é o mesmo, né, eu tenho uma preguiça existencial de ficar pensando em outras coisas nesse aspecto, né. A minha vida já é nesse aspecto de pastorear, de dar aula, de escrever, essa coisa toda. Então eu estou cansado, eu quero tudo pronto, eu sei o que ele vai fazer, para não ficar pensando mais. É o meu jeito de descansar, né? Tanto que a Késia, né, minha esposa, ela tá enjoada dos episódios do Chaves, que eu sei todas as falas. E o Auto da Compadecida, então, né? Eu me deleito naquilo, né? Mas aquilo tem que ser, todo mundo tem que assistir, né? Ele é filosófico, sociológico, teológico, é maravilhoso, maravilhoso. Mas é claro que a novidade, ela é importante também. Mas esses dias eu vi um vídeo em que uma moça, eu sei lá de que buraco ela saiu, mas ela saiu de algum buraco muito escuro, né? E ela está me ensinando assim, ó: não se preocupem, se o banco te deu um cartão de crédito, arrebenta com ele, gasta tudo. Porque ele vai tentar negociar depois, você vai dar um jeito. E outro banco, outra instituição vai te dar outro cartão. Não se preocupe, aproveite mesmo. Irmãos, nós sabemos que uma das questões importantes para uma vida tranquila é um planejamento financeiro. Uma igreja que não se preocupa com o planejamento financeiro é uma igreja que vai ter problema. A sexualidade no âmbito do casamento, ela é importante, mas mais importante do que a sexualidade é o planejamento financeiro. Desestabiliza. Se você é irresponsável com o seu dinheiro, você vai ter problema. Jesus disse isso. Ele disse assim: você vai construir uma torre, senta e faz o cálculo. Se você não pode construir uma torre que você planeja, faz menor, porque senão vão passar e vão rir de você.
E a gente acha que a vida de um homem de Deus, ela te dá uma onipotência, e você basta dizer 2 ou 3 palavras mágicas, basta apenas você frequentar um culto, sei lá, denominado ou tematizado de qualquer maneira, e você se torna um anjo que tem poder para multiplicar as sementes, que o banco vai multiplicar os seus valores irresponsavelmente. E por acreditar nesse tipo de discurso irresponsável, nós nos infantilizamos. E a moça, ela dizia mais ainda: é problema de quem oferece, então gaste mesmo. E você sabe que a vida, ela é feita mais ou menos assim. Isso não precisa ser um grande econômico. Ou você economiza na juventude para ter uma velhice um pouquinho mais confortável, ou você gasta na juventude para ter uma velhice totalmente desconfortável. Em algum momento você tem que pagar a sua vida, como dizem, não é? Não tem almoço de graça. Você precisa ser responsável com o seu dinheiro. Então um homem de Deus, ele precisa aprender a lidar com as diversas facetas da vida. Um homem e uma mulher de Deus, ele não entra num lugar como esse e acha que vai receber palavras mágicas e tudo vai ser resolvido. Muito pelo contrário, é possível que, se você não refletir de forma adequada com a exposição bíblica e agir de forma infantilizada, porque você é filho, a mão da bondosa graça, o pai, ele vai te tratar como uma pessoa imatura. Você vai ser corrigido. Ele não vai te jogar fora porque é pai, mas muitos de nós somos corrigidos insistentemente porque nunca amadurece. Portanto, quando nós já olhamos aqui o tema, Moisés, homem de Deus, o que fez Moisés, essa altura, já ser um homem de Deus? É claro que tem ainda mais alguns fôlegos de vida, poucos, mas tem. Ele sabe como é que foi a sua infância. Ele poderia ter morrido por conta da perversidade do faraó. Ele morou no Egito como um dos príncipes, ou em potencial ser príncipe do Egito. Ele, num dado momento, por achar que tinha o domínio da contingência e defender o seu povo, ele matou um soldado egípcio. E Deus, quando então tem aquele encontro na sarça ardente, no capítulo 3 de Êxodo, uma das frases importantes ali, o que Deus diz para Moisés? Tira a sandália do seu pé. Como se dissesse, não é do seu jeito, é do meu jeito, agora vai dar certo, porque é do meu jeito. Enquanto nós não tirarmos as sandálias dos nossos pés, e entender que é Deus que vai conduzindo e nos dando sabedoria, nós vamos ficar fugindo, vamos ficar indo de deserto em deserto. Interessante que nós sempre ouvimos nesse mundo gospel irresponsável de que você é um José. Você está no deserto, na pobreza com os irmãos, mas você vai ser governador. O contrário também é verdadeiro. O Moisés, ele poderia ser o príncipe do Egito, mas foi para o deserto cuidar do rebanho do seu sogro. Então ninguém diz isso, mas você pode hoje ter potencial para ser o príncipe do Egito, mas Deus, para te disciplinar, pode mandar você para o deserto cuidar de rebanho que nem é seu, do seu sogro. Então isso também é didático. Como é que Deus vai tratar? Segundo a tua generosa graça e sabedoria. Por isso que não há uma forma. Deus trata assim com todo mundo. Cada filho é um filho, e cada filho segundo o seu comportamento, segundo o seu jeito de viver, Deus trata de acordo com o que ele é. E o Moisés, por ele ser formado assim, ele foi para o deserto, e no deserto ele viu milagres espetaculares, mas ele sofreu também. Chegou uma hora que ele falou, sabe o que é, Senhor? É melhor o Senhor me matar aí, porque andar com essa gente aí, não dá não, melhor morrer. Mas o que Deus estava fazendo? Estava fazendo do Moisés, que se achava um príncipe, um homem de Deus. Portanto, irmãos, a vida, ela é uma escola em que o professor por excelência vai nos ajudando a dar o último suspiro. E no último suspiro, se você de fato recebeu o Evangelho, se o Evangelho ele te trouxe uma realidade nova de vida, em que nós chamamos de regeneração ou de novo nascimento, então você não vai passar por essa vida, pelo caminho dessa vida, pelos 70 ou 80 anos que é descrito aqui, sem que a mão da graça ela te corrija.
A vida cristã para a eternidade não é um passeio num domingo de sol, de primavera, de verão, em que você vai à tarde, no domingo, passear no parque da cidade, tomar sorvete e comer pipoca. Ninguém viaja para a eternidade na janelinha. Ninguém. A vida até a eternidade é construída pelo didatismo do Senhor. E uma das maneiras que Ele transforma nosso mau caratismo é por meio da disciplina. Porque um pai que ama não deixa o filho à vontade, corrige porque ama. Um pai que não corrige é um pai que não ama, é um pai que é escravo das suas paixões. E Deus não é escravo das suas paixonites. Deus ama, e porque ama, nos corrige para que nos tornemos pessoas mais maduras. Então você percebe que é só a questão aqui da oração de Moisés, homem de Deus. Ele já dá aqui muitos caminhos para nós refletirmos em qual patamar da vida nós estamos nesse estágio de sermos construídos como homens e mulheres de Deus. O quanto que você já cresceu na graça, o quanto que as suas raízes já foram aprofundadas. Uma outra questão importante é que um homem, uma mulher de Deus, ela se constrói no anonimato. Como diz, várias ocasiões no Antigo Testamento, nós primeiro lançamos raízes para baixo. Se cresce primeiro para baixo, é no anonimato. Se cresce na pessoalidade, na personalidade, no trato entre o crente e Deus. É por isso que Jesus, ele nos instrui a orar num quarto secreto. Entra no teu quarto e ali, onde ninguém está te vendo, ora ao Senhor. E interessante que a palavra que aparece para quarto secreto é empórium. A ideia de que é um lugar onde ninguém vai te atrapalhar. É um lugar que as pessoas não vão entrar. É um lugar que você, de fato e de verdade, vai construir uma têmpera de homem e mulher de Deus. Então é claro que aqui nós já teremos muito material para trabalharmos aqui. Mas vamos, nesses últimos minutos aqui, fazer uma divisão do texto para nós aplicarmos essas questões introdutórias aqui. Ora, se o Moisés está refletindo sobre a vida e vai escrever, é claro que você não pode refletir da vida que não viveu. A vida que você não viveu é expectativa. A vida que você não viveu é esperança. A vida que você viveu, você pode colocar diante do Senhor para que se concretize, mas não quer dizer que vai. A vida que serve como tabuada, a vida como serve de apostila, como manual, é a vida vivida. Mas é claro que ela é parâmetro. Então você não pode apostar a sua vida naquilo que não aconteceu. Eu fiz um jogo, e não estou defendendo aqui, o jogo de azar. Eu apostei na Mega Sena e vou ganhar amanhã. E por isso eu já vou começar a gastar o dinheiro hoje. A gente faz mais ou menos isso com a vida. Amanhã vai acontecer isso comigo, então eu já vou gastar a vida aqui. Não é assim. A vida ela tem seus estágios. Não dá para um novo casado andar com uma turma que ainda não se planejou financeiramente e começar a gastar de forma irresponsável. Ele vai destruir o seu casamento. E também não dá para os jovens ir gastando a torto direito, ainda mais se ele teme ao Senhor, porque ele precisa começar a planejar uma vida que ele tem expectativa. Não dá para se matricular na faculdade de direito, de agronomia, de filosofia, sei lá o que for, e já sair dizendo para todo mundo que é um doutor na matéria. Não, você começou os primeiros passos da vida, você não caminhou ainda, você não tem experiência, não tem currículo ainda. E quando é que você terá todo o currículo? No último suspiro. Eu não uso mais. Pois é, mais ou menos isso, É mais ou menos isso. É a questão de comparar a vida com a eternidade. E então nós precisamos refletir na vida vivida e colocar em oração diante do Senhor, porque nós não sabemos o que vai acontecer. É comparar agora na oração a eternidade com a brevidade humana. Comparar, olha, eu já vivi tanto tempo, quanto tempo mais eu tenho para viver? E pensando sobre isso, meus irmãos, eu fiz uma contabilidade ligeira da minha vida. Eu consegui lembrar de algumas coisas que me trouxeram muito alegria. Aliás, esse não foi um final de semana muito tranquilo, por conta das diversas demandas da vida. E um menino que viveu comigo, que cresceu comigo, ele teve um problema, teve um acidente de moto e infelizmente a vida dele foi ceifada. E
refletindo sobre isso, quais seriam os planos? O que o rapaz, ele teria para segunda-feira, amanhã? Ele morreu na sexta-feira, depois de ter aquela burocracia, ele foi sepultado ontem, aliás, na quinta, foi sepultado ontem. O que ele pensava em fazer? E nós somos assim. Então desde a tenridade, nós vamos aproveitando a vida numa certa irresponsabilidade boa. O que eu quero dizer com irresponsabilidade boa? Aquele dia em que você, aquele tempo que você ainda é criança, em que você não precisa pagar boleto, você não precisa se preocupar se o ônibus vai atrasar, se o Uber vai estar caro, se você vai chegar na empresa. Não, você não tem o que fazer. A sua angústia é querer a vida que você não tem ainda. Que se você soubesse a vida que você vai ter, você nem queria, nem desejava ter, não é? Então em um dado momento da vida você só aproveita, você só desfruta. E à medida que o tempo vai passando, você vai criando responsabilidades. Uma pessoa que nunca tem o mínimo de responsabilidade, irmãos, ela vai ser infantilizada o tempo todo. Aliás, um sujeito que é contrário inclusive à nossa fé, ele disse o quê? Que a religião infantiliza o homem. E o que ele quer dizer com religião infantiliza o homem? A gente atribui tudo a Deus. Eu vou fazer esse negócio aqui, Deus vai dar um jeitinho lá. Irmãos, Deus não é o STF brasileiro que dá jeitinho nas coisas, não. O que o homem plantar, isso ele vai colher. O que quer dizer que a religião infantiliza? A religião, ela te deixa num conforto em que você atribui a sua vida para a divindade, seja ela qual for. A religião, ela te incentiva a viver de forma irresponsável e imatura, porque a divindade, como naquele desenho dos super-heróis, né, na infância a gente assistia, um super-herói vai invadir a vida, eu vim te ajudar, e se safou, beleza? Mas não é verdade. O Evangelho, ele te ensina a viver com responsabilidade. O Evangelho não te ajuda a escapar da vida, ele te coloca na vida para você viver de forma responsável para a glória do Senhor. O Evangelho que te deixa infantil não é o Evangelho bíblico. O Evangelho bíblico, ele vai falar sobre quem você é, a ira de Deus, a disciplina e o aspecto da eternidade. Portanto, você só pode refletir a vida vivida. E é isso que Moisés faz. E aí então os primeiros versículos aí, verso 1 e 2, que eu leio agora, diz assim: Senhor, lembra que essa ideia de Senhor é de alguém que tem uma história já. Senhor, Tu és o meu refúgio. Essa palavra refúgio, nós já trabalhamos aqui em outros momentos. A ideia de refúgio é uma cidade em que é protegida, em que ela é fortificada. O Senhor é o nosso refúgio. Então, o Moisés, ele começa dizendo que a eternidade não é o lugar. A ideia não é que nós vamos para o céu. A ideia é que nós vamos em Deus, ou para Deus. Percebe? É Ele que é o nosso refúgio. A ideia de que nós vamos, na eternidade, vamos para o céu, ele é uma maneira didática que o Apocalipse vai mostrar, essa coisa toda que está no senso comum, que está no imaginário popular. Tudo isso é maravilhoso, porque a gente não tem parâmetro. Mas a ideia é que nós não vamos para um lugar, nós vamos para Deus. Nós vamos estar nele. Como é que vai ser essa coisa? Não temos paralelo. Então ele diz assim: Senhor, Tu é a nossa morada. O lugar que nós vamos é o Senhor. É o Senhor que é eterno. E é claro, né, que nós não temos condições aqui, mas se nós pensarmos na eternidade do Senhor, eternidade é a ideia de existir antes de qualquer outra coisa. Imagine não existir tempo, não existir planeta, não existir universo, absolutamente nada. Eu e você não temos condições de pensar no absoluto nada. Pensa no absoluto nada. A gente pensa no espaço vazio. O espaço vazio não é nada, nada é nada. Antes de Deus dizer haja, não existia nada, só Deus. Então tudo está nele, e Ele não depende de nada. Portanto, o destino eterno não é o lugar, é Ele é o nosso refúgio. Isso é complicadíssimo de pensar, porque nós não temos parâmetros. A gente sempre precisa de um topos, de um lugar, de uma geografia, de uma cidade. Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ou seja, nós somos, no tempo, o viajante.
E Deus é o nosso lar. É nele que nós moramos, é nele que nós nos locupletamos, é nele que nós encontramos a razão de existir, é nele que nós nos satisfazemos. E aí você já vai fazendo uma contabilidade que, se desse lado da eternidade as novidades mercadológicas têm seduzido você é o escravo do tempo que acaba. E porque o tempo ele é limitado, você se sente na angústia de não aproveitar tudo, porque o tempo ele está encaixotadinho, o tempo ele está exprimido, e eu tenho muita coisa para viver. Não faça perder tempo com religião, com ética, com moral, porque eu só tenho mais aí alguns anos, então eu tenho que aproveitar, porque perdemos a ideia da eternidade. É por isso que a morte nos incomoda tanto, porque nós perdemos, por conta, a morte por não ser natural, por conta de ser um salário do pecado, quando há um falecimento, nós nos abatemos, porque nunca mais haverá o encontro. É claro que nós não temos como saber como será esse encontro, mas a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão em Cristo, ou os mortos ressuscitarão, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. A enfermidade que vai deixando a vida cada vez mais difícil de ser vivida, ela nos angustia porque estamos perdendo a vida. O dinheiro que vai escapando vai criando uma angústia, porque não tem mais condições de aproveitar as novidades tecnológicas, não tem condições mais disso, porque eu estou perdendo a vida, eu estou angustiado, ou no estado de angústia, e não tenho como aproveitar. E aí a gente usa como parâmetro o outro. Olha o outro, como ele consegue. Olha o outro. É claro que o Evangelho não tira os prazeres lícitos da vida. Tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Mas nós não podemos viver encaixotados. O que o Moisés está colocando aqui é que ele remete à ideia da criação, é que quando Deus chamou os montes, e é isso que ele diz: Senhor, Tu é o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Quando nasceram os montes, Gênesis 1, mostrando que ele já tinha na sua mente todo o projeto estabelecido, de eternidade em eternidade. E aí nós, por conta do pecado, perdemos a capacidade dessa ideia da eternidade. O problema é que nós não conseguimos entender que a vida que nós vivemos aqui, ela é muito pouco. Ela são algumas folhinhas no calendário. Você vê que nem folhinha nós temos mais, é tudo digital, né? Vai virando as folhinhas, as páginas do diário vai acabando, e quando você vê que seu diário está ficando fininho, fala, está chegando no ocaso, no final. E aí a angústia é maior, porque nós perdemos a ideia da eternidade. Mas de geração a geração, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Como se dissesse, não é você que é Deus, é Ele que é Deus. E aí o verso 3 ao 6, ele compara agora, já que ele fez a ideia, já trouxe a ideia da eternidade, ele mostra como nosso tempo é breve, verso 3 ao 6. De fato, então ele está dialogando com a eternidade. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Sabe quando você está cansado de um dia de labuta, quando você está extenuado e você deita para dormir, e quando você abre os olhos, passou a noite. Às vezes passou a noite e o dia já é outra noite, de tão cansado. Você não tem domínio sobre aquele tempo. Para você, aquilo passou como um estalo. E eu me lembrei agora que uma das experiências que eu gosto, né? Não pela coisa mesma, mas é fazer endoscopia. Porque eles te dão um remedinho lá, e como a gente dorme bem, né? Eles colocam uma coisinha lá, passa tanto tempo, e quando você acorda, fala, nossa, como eu estou bem, né? Parece que eu tinha 15 anos de novo. Porque você dorme numa profundidade que não é possível mais. É claro que você não vai desejar fazer endoscopia, né, irmãos, né? Deixa o sarcasmo de lado aí. É só para entender que passa rápido. E não é assim. Você está cansado da semana, você deita, e quando você acorda, o que aconteceu? Parece que o tempo não passou. É isso que ele está dizendo aqui, ó. De fato, sabe, 1000 anos, contabiliza 1000 anos na história.
Nós estamos no ano 2025. Imagine no ano 1025 as controvérsias da igreja, as questões políticas, a ideia da medieval que está acabando, vindo para a modernidade, essa questão toda, todo aquele problema que viriam dali 500, 400 anos, a peste negra, a pandemia, uma série de coisas, aquele mundo conturbado. Aquilo para Deus acordou, passou. E isso para nós é só uma maneira de tentar entender, porque escapa, não dá para contabilizar isso. E ele então comparando essa ideia de Deus ser, de fato 1000 anos são para o Senhor como o dia que passou, são como as horas da noite, como uma correnteza. E aí ele está se esforçando, né? É como se dissesse, ó, se você não entendeu a ideia do sono, eu vou colocar mais uma questãozinha aqui, ó. É como a correnteza, tu arrasta os homens, são breves como o sono. Sabe, você está brincando em algum lugar, vem uma correnteza lá e leva. É como se estivesse na praia, fazendo seu castelinho. E o castelinho está bonitinho, com os brinquedos que você ganhou. Como uma criança mimadinha, a gente está construindo nosso reino, para reinar. E porque está muito perto da praia, vem a onda, acaba. Ela sabe que é 1000 anos para Deus, é assim. É como o sono que passou. E aí ele diz ainda, é como a relva que brota ao amanhecer. Sabe aquela relva, aquela plantinha frágilzinha que de manhã ela está ali? Ela é bonitinha e parece que ela vai viver eternamente. Mas quando você volta no mesmo lugar à tarde, o que o texto diz? Germina e brota, verso 6, mas à tarde murcha e seca. Ou seja, de manhã, grama verde, à tarde, galho seco. E vamos ser sinceros, né? Até o corpo parece dizer isso, que ele estrala toda hora. Irmãos, muitos de nós aqui só acha na mente que é novinho, não é? Mas não, pode acreditar. Faz nada. Qualquer vírus aí você começa a espirrar e acabou você. Se te der uma desinteria, acabou, irmãos. Você vai acabar seus dias sentado num trono, se esvaindo em água. É a mudança do estado sólido para o estado líquido, você vai morrer. A vida é assim. Essa capacidade da onipotência é a tua cabeça. Que aliás, muitos de nós, se olhar direito, não é mais a mesma coisa. A cabeleira de príncipe já não existe mais. Aí tem que partir para os cosméticos. A vida está passando. E só você que não está percebendo, porque você está nutrindo no teu coração, que você ainda tem a vida toda pela frente. Tem toda a vida, mas não era toda, tem uma parte. E se você de fato e de verdade recebeu o Evangelho, você não vai dar o último suspiro sem que a mão da graça te torne o máximo que puder um homem e uma mulher de Deus. Por isso é necessário darmos ouvidos à palavra e deixar que ela nos corrija, para que deixemos de ser infantis na fé e cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. É como meu pai, muitas vezes, ao invés de me dar o dinheiro da semana, ele falava, você não mereceu. E aquela semana arrastava, não passava. É possível que você não tenha recebido a mesada da graça, porque não aprendeu a gastar ainda os minutos e os segundos da vida. Porque ainda acha que a igreja ou a sua fé é um depósito em que você vai colocando e a hora que você quer você tira. Não, não, não. Deus não é um pai irresponsável como eu e você, que se deixa dobrar pela birra das crianças. Deus usa a tua ira paterna para nos corrigir. Isso deve ser celebrado, porque se não nos amasse, não nos corrigiria. Porque nos ama, não nos deixa a própria vontade. Então, o texto diz o que para nós? Que de manhã nós somos grama verde e à tarde mato seco. E é claro que o texto ele relembra, né, a ideia de voltar ao pó, Gênesis 3,19. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Do verso 7 ao 10, nós então temos a segunda ideia doutrinária do texto. Primeiro ele fala da eternidade, né, que ele estabelece Deus, a ideia da brevidade, comparando, e agora então algumas questões doutrinárias. O verso 7 diz assim: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. A questão da ira de Deus, ela é um assunto importante e recorrente na Bíblia. Nós não podemos ler a Bíblia tirando o assunto da ira de Deus.
Muitos, por conta de uma teologia frágil, infantilizada e não bíblica, arrancaram a ira de Deus do assunto das pregações. A ira de Deus faz parte do caráter de Deus. E Deus, tudo que Deus é na totalidade. Deus não tem amor, Deus não tem eternidade, Deus não tem ira, Deus não tem nada como um acessório, alguma coisa melhorada. Deus é, e tudo que Deus é na plenitude. Deus não é 30% ira, 50% isso, 10% daquilo, é uma soma total, não. Você é assim, o teu temperamento é assim. Você ama mais uns do que os outros. Você é dado mais a uma ira, que eu quero chamar aqui de raiva, nem ira é. E isso vai formando o teu caráter. Então você é sempre uma novidade. É mais uma vez o ineditismo da vida. É inédito. Como é que você vai reagir? Eu não sei, depende das circunstâncias. Hoje eu estou cheio de amor, mas amanhã não conte comigo, porque eu não sei se eu vou estar amando tanto. Deus não. Todas as vezes que você se aproxima ou quer entender alguma coisa de Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não é assim? Imagine se todas as vezes você vai orar e falar assim, será que Deus está mais irado ou mais amoroso hoje? Não, Ele é sempre o mesmo. Ele é 100% ira, 100% amor, 100% graça. Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não há novidade no caráter de Deus. Se há uma novidade é porque você não o conheceu ainda. E estamos nesse processo. E aí então a questão da ira, ela tem que ser definida aqui como a capacidade de Deus ser santo. Porque a ira, ela é exigida por aquele que é totalmente santo. A santidade não é algo apenas positivo, no sentido de que uma pessoa santa é a ideia medieval. Um monge, que ele fica lá refletindo, fazendo as suas plantações, o cultivo, rezando os cantos gregorianos, estudando. Esse é santo. Não. A santidade, ela tem a ver também com uma reação a tudo aquilo que é contra o caráter de Deus. Portanto, se você não se sente indignado com a prostituição, se você não se sente indignado com o roubo, se você não se sente indignado ao ponto de irar-se com tudo aquilo que não está de acordo com a moral de Deus, então você não é um santo. A santidade não é apenas o atributo de Deus que te leva à meditação transcendental. A santidade, ela causa em você uma ira, para que você se revolte contra o pecado. Portanto, você não pode ser chamado de santo, ou você ainda não entendeu a santidade, se você vê uma mulher vendendo o corpo, seja para quais fins forem, para levar a comida para casa, ou sei lá o que, e você não se revoltar, não com ela, mas com o pecado, então você não aprendeu o que é santidade. Você não aprendeu o que é santidade se você não se revolta com as injustiças. Então a santidade é uma reação divina contra aquilo que é injusto. E por que o Moisés ele está revoltado, irado aqui com ele mesmo? Porque a contabilidade que ele fez da vida é mais ou menos assim: toda essa vida eu não fui santo como Deus é, e eu estou insatisfeito comigo mesmo. A ira de Deus, ela não provoca o medo. A ira de Deus provoca temor. A ira de Deus é uma insatisfação conosco mesmo, porque nós não estamos alinhados com aquilo que Deus deseja de nós. A ira de Deus, ela não é uma ameaça de um Deus irado, eu vou tacar uma montanha em cima de você. Não. A ira de Deus é uma profunda angústia que é gerado no coração do crente, porque nós não conseguimos estar alinhado com aquilo que Ele deseja de nós. É como se dissesse: como que eu posso me comportar tão erradamente diante de um Deus todo-poderoso? Como é que eu posso não estar adequado com aquilo que Deus deseja? E, irmãos, nós só vamos estar adequado, e a ira de Deus não será provocada quando nós tivermos um corpo transformado. Mas por enquanto, nem eu nem você passaremos um dia inteiro sem pecar e provocar a ira de Deus. Graças a Deus por Jesus. Isso me traz algumas angústias no coração, porque na minha infantilidade, não só como criança, mas emocional, eu respondi mal à minha mãe.
E na hora que eu respondia, que desobedecia, eu me achava o dono da situação. E quando estava no melhor do futebol da rua, e quando estava no melhor da brincadeira com a turma, e ela vinha, já no horário definido por ela, vinha me buscar, eu me sentia revoltadíssimo. Como é que você pode interromper o meu tempo? Isso me causa tristeza, porque eu não me comportei de forma adequada com alguém que estava me preservando e me guardando, demonstrando amor. Eu não me comportei de forma adequada. É sobre isso. O teu comportamento, quando causa a ira de Deus, deve trazer constrangimento. Porque se Deus está irado com o nosso comportamento, não é porque Ele quer nos destruir, é porque nós estamos agradando aquele a quem nós dizemos que amamos. E o verdadeiro amor é uma preservação do ser amado. Não dá para dizer que ama se nós não procuramos andar alinhado com aquele que diz ser amado. Então você percebe que quando ele diz assim, somos consumidos pela sua ira, a ideia de que não é que a ira de Deus, ela te fulminou, não é isso. Ela nos consome, como se dissesse, como é que eu posso trazer desgosto por um ser que eu amo? Como é que eu posso trazer uma indignação por um ser como Deus, que me ama ao ponto de enviar seu filho na cruz? A ideia de a ira de Deus me consumir é a ideia de um constrangimento, de não poder olhar mais para Ele, de tão constrangido, baixar a cabeça e dizer, por que eu fiz isso? E Moisés, ele faz essa contabilidade dizendo, eu vivi a minha vida toda, eu na minha terra infância, quando eu fui pro palácio do faraó, e eu achava que eu podia ser o Deus do Egito, e eu quis matar o soldado, e aí eu fui para o deserto e vi tudo aquilo. Ao invés de falar com a rocha, bati na rocha, e tantas outras coisas. E agora ele chega na contabilidade do final da vida e diz assim, como é que eu me comportei de forma tão aleivosa, de forma tão irresponsável? Como é que eu trouxe tanta tristeza ao coração de Deus? A ira de Deus nos consome e aterroriza pelo seu furor. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos que considerar, é a ira de Deus. E se você está escondido à sombra do Onipotente, que aliás é o Salmo 91, você ainda é bem-aventurado. Mas aquele que não está escondido à sombra do Altíssimo, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Se tem uma coisa que nós ouvimos muito pouco nos nossos púlpitos, é que nosso maior inimigo não é o mundanismo, não é o diabo, e não é a carnalidade, embora sejam cruéis, é a ira de Deus. Eu sei que isso pode trazer algum amargor no paladar da alma de alguns que estão me ouvindo, mas o único jeito de fugir da ira de Deus é correndo à sombra da cruz e receber o perdão de Deus por meio de Jesus. Fora disso, dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Dura coisa é cair na mão de um Deus irado. O único meio de aplacar a ira de Deus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se eu fosse você, eu não esperaria para experimentar a ira eterna do Senhor. Ira eterna que, quando manifestada em Jesus, quando ele chega em Gadara, o próprio demônio diz para Jesus, Jesus, filho de Deus, o que vieste aqui, fazer aqui, antes do tempo determinado, nos atormentar. Essa ideia de que o inferno é o lugar onde Satanás reina, que ele tem um tacho quente com um tridente te espetando nos traseiros lá para você, por aqui, e rindo. Onde é que está isso na Bíblia? Me mostra. Não tem uma vírgula disso na Bíblia. Isso é uma ideia medieval. Apocalipse vai dizer que Satanás, o anticristo e o falso profeta serão atormentados pela ira de Deus. Portanto, o único meio de fugir da ira de Deus eterna é receber Jesus como Senhor. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Mas aqui o que ele está dizendo é que essa ira de Deus não é para te consumir, porque você já está em Cristo. É claro que aqui há um anacronismo, antes, Jesus virá ainda, mas cristianizando a coisa aqui, você já não está mais na mão de um Deus irado no sentido de castigo eterno. Mas não se deixe enganar, a sua infantilidade exige ainda que Deus
te dê umas palmadas da graça para que você cresça. Bom, vamos caminhar aqui para o final. O verso 7: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. O Senhor conhece as nossas iniquidades. Não tem como esconder de Deus. Sabe a ideia da onisciência? A ideia de onisciência é conhecer tudo sobre tudo, ao mesmo tempo sem nunca ter aprendido. Olha só, por que você conhece alguma coisa? Porque você vai aprender ou ter contato com ela. Então você tem experiência e vai acumulando conhecimento. Deus não acumula conhecimento como se uma coisa fosse novidade acrescentado a outra. Na eternidade, antes que houvera mundo, Deus sabe tudo, sobre tudo, sem nunca ter aprendido ao mesmo tempo, e nada é desconhecido. O Senhor nos conhece. Não há nada que seja escondido dele. Verso 8: conhece as nossas iniquidades, não escapa os nossos pecados secretos à luz da tua presença. A luz da eternidade nos escrutina, ela revela. Deus sabe as nossas intenções, melhor do que nós mesmos. Não há nada que possa escapar do conhecimento de Deus. Deus sabe tudo, sobre tudo, sem nunca ter aprendido e ao mesmo tempo. Bendito seja o Senhor que nos amou, mesmo sabendo quem eu sou. Verso 9: todos os nossos dias passam debaixo do seu furor, vão-se como um murmúrio. Sabe, você murmura, murmúrio é uma coisa que é rapidinho. Então tudo que nós somos, seja 70, 80 ou mais anos, passa um furor. Imagine só alguém que sabe tudo sobre nós. Irmãos, é assim, talvez vocês não, mas eu teria vergonha de falar tudo sobre mim para vocês. Não estou dizendo ontem, hoje, eu teria vergonha. Eu não consigo falar tudo sobre mim, porque eu espero que você tenha um bom conceito sobre mim. Se eu falar tudo sobre mim, é possível que você nem mais olhe com piedade, porque eu não mereço. Mas eu me sinto muito tranquilo, porque você é da mesma matéria do que eu. Você não pode falar o que passa na sua cabeça, na sua mente, os seus desejos, quando você vai dormir e você aperta o interruptor para apagar a luz. Você teria vergonha, assim como eu tenho. É melhor que você tenha uma ideia mais ou menos adequada daquilo que eu penso. Mas para Deus não. Ele é uma luz que escrutina tudo, sabe tudo, sabe tudo. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Então aquela ideia, faz que não tem problema não, tem. Ou então você não crê no Deus da Bíblia. Tem importância, tem importância. O que você faz tem importância, tem importância diante do Senhor. Por isso que culto não começou 10h15, vai terminar daqui a pouquinho, alguns 5 minutinhos mais. Culto é a vida, independente onde ela está. O que começa e termina é a celebração. Os anos de nossa vida chegam a 70, 80 anos, para quem tem mais vigor, mas mesmo assim são difíceis. Se você fizer uma contabilidade rápida, tudo aquilo que traz prazer lícito, tudo aquilo que traz alegria, são dados em doses homeopáticas. Tudo aquilo que traz alegria é pouquinho. Você vai comer um chocolate, por exemplo, você pega um pedacinho, põe para não acabar logo, fecha os olhos. Mas uma enxaqueca dura 15 dias. Não é assim? É. A alegria do salário quando cai na conta é só naquele momento, depois tem que pagar tudo. Irmãos, as dificuldades e angústias da vida, elas são maiores. E os prazeres, eles são dados em doses homeopáticas. Desculpe aqui a minha explicitez, mas diga-se os casados. Não é? Puf, acabou. A vida é assim, irmãos. A vida é assim. A vida é arrastada. E quando a gente estamos perdendo a vida, e os seus 60, 70, 80, quem tem mais saúde vive um pouquinho mais, mas ela é arrastada. Por quê? Porque perdemos a perspectiva da eternidade, porque tudo é aqui e agora, e porque tudo é aqui e agora você não pode perder. A gente rosna, briga, mostra as garras, e quer por quê? Porque perdeu o entendimento de que a vida melhor ainda virá. Quando Jesus nos der um corpo
corpo transformado, aí sim teremos uma vida de verdade. Por enquanto, nós precisamos ter o aspecto da eternidade em nós, para que o mundo não roube de nós a alegria de estar no Senhor já. Irmãos, toda dor é por enquanto. Daqui a pouquinho o Senhor nos recolherá para Ele. Enquanto isso, Ele vai nos disciplinando com tua graça. Depois dessa conclusão toda, a partir do verso 13, o Moisés se coloca a orar. E qual é o pedido dele? Você percebe que a oração ela muda com a maturidade. Porque no começo, Senhor, me dá um emprego melhor. Não estou dizendo que a gente deve colocar em oração isso. Senhor, me dá um casamento. Senhor, me ajuda a suportar o casamento. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Agora, ele ora diferente. Verso 13. Volta-te, Senhor. A ideia de voltar-se, ela carrega uma ideia de uma profunda sensação de ausência. Sabe, aquela ausência angustiante da solidão, de que algo que você ama, que você preza, que você quer, assim, de uma forma desesperada, ela escapou. Sabe quando o primeiro amor escapa? E todos nós sabemos o que é a dor do primeiro amor, né? Oh, meu Deus, né? Você é a razão da minha vida. Oh, aquilo dói, né? Parece uma lança entrando. Mais ou menos isso daí, de uma forma potencializada. Ele ora: Senhor, volta-te, Senhor. Eu estou sentindo a ausência da tua presença. Deus não está ausente. É a sensação de alguém que não se comportou direito. E ele diz ainda: volta-te. Até quando será assim? Aí, tem compaixão dos teus servos. Ou seja, a ideia de compaixão é: tem misericórdia, Senhor, não fica ausente não. Vem pertinho. Verso 14. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu resplendor. A ideia de aproximar, a ideia do verso 14 de satisfazer, é a ideia de tratar-nos com fartura, encher-nos com a tua presença. E Jesus falou isso: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Irmãos, não vem com essa ideia de que todas as coisas serão acrescentadas. Não existe o todas. O que ele promete? O pão de cada dia, a roupa e a moradia. Se alguém colocar todas as coisas, é responsabilidade que está colocando. O texto não coloca. Ele está dizendo: Senhor, me ajuda a desfrutar da fartura da tua presença e da tua provisão. Verso 15, dá-nos alegria, ou seja, nos dê um tempo de refrigério, na mesma proporção que eu estou sentindo aflito. Ou seja, irmãos, é possível diminuir as angústias dos 70, 80 anos, aproveitar a presença do Senhor. É Ele que traz esse refrigério, é Ele que nos ajuda a viver melhor. E aí, verso 15, dá-nos alegria, ou seja, dá um tempo de refrigério. Seja manifesto os teus feitos, ou seja, que Ele possa fazer com que o trabalho de nossa mão seja melhor consumido. Porque a gente trabalha e não desfruta do trabalho. A gente guarda e não desfruta do que guardou por conta da necessidade. Verso 17, e esteja sobre nós a tua bondade, ou seja, a ideia é: apareça a tua beleza. Quando você contempla uma beleza, a beleza ela arrebata, ela te toma. Você vê um quadro bonito, a natureza, um luar, você esquece de tudo, porque o belo ele atrai. O belo ele é um imã, ele é magnético. Então a ideia de que olhar a beleza do Senhor te restaura, te faz esquecer, não no sentido irresponsável, mas no sentido de desfrute. Ou seja, revela a tua bondade, apareça a tua beleza. E ele termina: consolida essa oração, estabelece o fundamento. E aí eu quero concluir aqui, não sem tempo, dizendo: o Salmo 90 ensina que o parâmetro que ele diz aqui, que viver 70, 80 anos, é que nós podemos, apesar das dificuldades, desfrutar melhor da vida. Mas se você perdeu a esperança da eternidade, a vida é como uma caixinha. Você está encaixotado e tem que comer tudo na hora que o prato é colocado, na hora da refeição. Seu estômago não comporta mais, mas tem que comer, estufa. Nem desfruta do sabor do alimento e nem te faz bem, porque a gula é um pecado.
A gente quer comer a vida como um guloso, pensando que ela vai acabar daqui a pouquinho. Não, a vida tem que ser comida aos bocados, e degustando do prazer de cada caminhada com o Senhor, para que, apesar das dificuldades, cada dia seja um dia de venturas com aquele que quer nos amar, e porque nos ama, não desiste de nos disciplinar. O Moisés está nos dizendo que a contabilidade da sua vida não precisa ser no seu último dia, no ocaso. Você pode, nesse momento, começar a contabilizar, começar a desfrutar. O Carpe Diem diz o quê? Aproveite a vida. Deus diz, é verdade, aproveite, mas não do jeito mundano, mas do jeito que a Bíblia estabelece, porque ela é a palavra de Deus. E eu concluo dizendo que Jesus, ao encarnar, ele venceu a morte e rompeu essa fronteira, essa bolha do tempo. Ele nos libertou dessa bolha que nos sufoca. Nós somos servos de Deus, e é certa que a eternidade, ela virá. Você precisa só estar do lado certo. Será um grande prejuízo se você estiver na eternidade do lado errado. Para estar do lado certo, receba Jesus como seu Senhor. Vamos orar? Te louvamos, Pai, pela tua bondade e graça. Te louvamos, Pai, inclusive por suportar, Pai, os anos de vida que já vivemos, as dificuldades que passamos, mas elas podem ser resolvidas, ou pelo menos vividas de forma diferente, quando nós olhamos para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pela tua ira santa. Obrigado pela vara da correção. E obrigado pelo teu abraço paternal. Consolida, Senhor, mostrando a tua beleza, para que cada dia possamos aproveitar o pão que o Senhor tem nos dado, a vida que o Senhor tem nos dado, até o último dia, para a glória do Senhor. É assim que nós louvamos em nome de Jesus. Amém. Fique